Eu sou jornalista há 25 anos, eu sou jornalista desde 87 e já nesse período eu era tarado pro futebol internacional. Eu lembro que eu passava muitas vezes trabalhando pela rua Marechal Deodoro, no centro, e na esquina da Marechal Deodoro com o Dr. Flávio tinha uma livraria siciliana e ela recebia revistas internacionais, recebia France Football. E eu parava, pegava a France Football e ficava uma hora ali, olhando o France Football, olhando a escalação do time francês, do campeonato francês, enfim. O futebol internacional era muito acompanhado por alguns malucos, tipo Solange Bibas, um jornalista histórico de São Paulo que fazia o acompanhamento de futebol internacional pelos jornais. E essa cobertura, ela era muito baseada, em São Paulo principalmente, no acompanhamento da colônia. Não. O que tinha muito em São Paulo? Português e italiano. No Brasil, a porta de entrada do futebol do velho continente na televisão, ainda que timidamente, foi no início dos anos 80, com transmissões do campeonato italiano em canais abertos. Para mim, o marco é a temporada 87, 88, quando regularmente passa a ser transmitido no Brasil o campeonato italiano. Não é a primeira vez em 87 que se passa futebol italiano. O futebol italiano tinha passado em jogos esporádicos na Bandeirantes na temporada 82 e 83, quando a Roma foi campeã. Depois da temporada 84 e 85, do Verona campeão, passou na TV Globo todas as manhãs de domingo. Mas ele ia e vinha. 87 e 88 é quando começa a ser transmitida a temporada inteira, um jogo por domingo. E de lá para cá, nunca mais o futebol italiano saiu da tela dos canais brasileiros. Bom, é fundamental no futebol europeu uma mudança a partir de julho de 80, quando foi reaberto o mercado europeu, da época que eu acompanhei, de 72 para cá. 66 e 80 o mercado italiano foi fechado para atletas estrangeiros. Com a reabertura, com a possibilidade de um jogador estrangeiro ser comprado, depois dois, e a partir da Lei Bosman de 95 mudou muito, né? Ficou não o futebol europeu, mas o futebol jogado na Europa. Quando nos anos 80 o futebol internacional começa a ter um destaque maior, há duas referências. O interesse da colônia, ou seja, dos povos que vivem no Brasil, portugueses, espanhóis, italianos, e o boom do futebol italiano. Em 80, o mercado se abre. E aí vão 3 brasileiros para lá. Enéas, da Portuguesa para o Bolonha, Luiz Silvio, da Ponte Preta para a Pistoiese, e Falcão, do Internacional para Roma. Na temporada 83 e 84, o mercado se amplia para 2 estrangeiros por clube. E a Itália explode, campeã do mundo, e começa a contratar os principais jogadores do planeta. Então em 83 o Platini vai para lá, o Zico vai para lá, em 84 vão Toninho Cerezo e Júnior, em 84 vai o Maradona. O polo do futebol internacional passa a ser a Itália. O grande campeonato nacional do mundo era o campeonato italiano. E é daí o interesse, pelo número de brasileiros importantes, da seleção brasileira estar lá e de ser o grande campeonato do mundo, que o Brasil passa a receber as imagens do campeonato italiano, por isso que a porta de entrada é o futebol italiano. O processo de globalização no futebol começa a ser identificado com a presença de instituições esportivas no mercado mundial e com o intercâmbio de jogadores de diversos países. Os brasileiros também acompanharam este processo, com um número cada vez maior de transferências para os principais campeonatos da Europa. Eu acho que é aquela lei da oferta e procura, né? A demanda por campeonatos estrangeiros é cada vez maior. E até pouco tempo atrás, não tinha interesse em assistir o campeonato russo ou o campeonato ucraniano. Mas aí agora você pega o time, por exemplo, do Shakhtar, que tem vários brasileiros, jogadores que jogaram aqui no Corinthians, até o Jadson que veio para o São Paulo. Então, onde começa a popularizar para jogadores brasileiros, acho que acaba gerando interesse para a torcida também, principalmente que eles se identificam com o jogador no clube e é algo que extrapola, né? Eles, saindo do país, ele não vira um rival. Ele indo, por exemplo, o Ganso saindo do Santos para o São Paulo, para o Santos ele não existe mais, para a torcida do Santos. Mas o Ganso saindo, indo para o Paris Saint-Germain,
ou o que vai acontecer com o Lucas, por exemplo, a torcida do São Paulo passa a seguir o Lucas no Paris Saint-Germain, porque se identifica com ele no período que ele jogou no São Paulo. O que eu tinha de informação antes dessa época era do Raí, que jogou lá, que eu sabia que o PSG era um time novo, é um time da década de 70, tem 40 anos o time. E eu sabia o quê? Do Raí, do Leonardo, que também jogou lá, do Ronaldinho Gaúcho. O que a gente tem geralmente de informação de time europeu, que geralmente atrai a gente, pelo menos na minha opinião, é porque são os brasileiros que saem daqui e vão para lá. Né? Eu acho que esse foi um dos motivos também que me fez me interessar pelo PSG. O crescimento se deve ao maior número de brasileiros jogando, ao fato de os brasileiros da seleção jogarem e de você ter mais times que se preocupam também com a globalização. A partir dos anos 90, o Manchester United se preocupa em avançar para outros mercados. Percebe que o mercado inglês é restrito, por isso começa a excursionar, a fazer pré-temporada na Ásia, por exemplo. E começa a se interessar por mercados na América do Sul também. Com estes fatores, foi inevitável o interesse ainda maior do brasileiro pelos campeonatos disputados na Europa. Mas o surgimento de um outro elemento contribuiu de forma fundamental nesse processo de popularização aqui no Brasil: a televisão por assinatura, presente em 12 milhões de lares no país. É um campeonato muito mais atrativo, as imagens cada vez melhores, em HD, 3D, XD, sei lá, que ficam demais, né? Melhoraram. A própria qualidade técnica do futebol que se pratica no Brasil caiu muito. A oferta de jogos de televisão aberta, televisão fechada, agora por internet, por escambau, facilita o acesso a esses jogos. Então você vê equipes com investimento muito forte, como o Chelsea, que mudou de patamar quando comprado pelo Roman Abramovich em 2013, criou uma torcida hoje do Chelsea, talvez é maior que a torcida do 15 de Piracicaba em Piracicaba, né? Então você antes poderia ter um torcedor eventualmente que era torcer para o 15 de Piracicaba e para o Corinthians, ou para o Corinthians e para o 15, agora torce para o Corinthians e para o Chelsea, né? Então mudou o perfil do novo torcedor. E é um torcedor, às vezes, que entende mais da Premier League do que o Campeonato Brasileiro. Às vezes acompanha mais o Championship do que a Série B do Brasileirão. Em 2003 teve um dia na redação da ESPN em que o Trajano entrou dizendo assim: vamos descobrir quantos jogos passam na Inglaterra, na Argentina, não sei o quê. Foi quando a gente começou a transmitir em escala no final de semana, um atrás do outro, inglês, alemão, espanhol, italiano. A TV aberta trouxe o campeonato alemão. Na verdade, nenhum campeonato entrou diretamente pela TV por assinatura, mas a TV por assinatura popularizou, por exemplo, o campeonato inglês. E pegou o melhor momento do campeonato inglês. Em 2013, o campeonato inglês não era o principal campeonato do mundo. Em 2012, ele é. Hoje você não consegue dar conta de ver os jogos legais, né? Ou às vezes você liga e tá um Wolfsburg e Colônia, e pô, que legal. É o máximo, né? Às vezes até em bota, é muito jogo, cara. Mas é assim, é espetacular. Olá, Luiz Carlos Largo, olá, fã de esporte. É o Liverpool mais adolescente, o Liverpool de Brendan Rodgers, que hoje escala Wisdom na lateral esquerda, garoto que faz só seu 5º jogo. Aí a imagem do Bob Paisley, do tempo em que Bob Paisley é o técnico mais vezes campeão da Liga dos Campeões, a quem o Brendan Rodgers sonha copiar. Sem dúvida, a maior responsável assim, por eu ter gostado e até por eu ter acesso para gostar mais, a televisão, não tem como fugir disso. A ESPN, sem comentários, né, sempre foi bem em cima disso, sempre transmitiu esses campeonatos, então sem dúvida ela teve um fator, assim, foi um fator principal, assim, por eu poder ter o acesso, para eu poder gostar mais do Liverpool. Mas evidentemente, por ter acesso hoje a várias transmissões, a vários campeonatos por TV por assinatura e TV aberta, ou uma TV que quase que é um misto, que a TV, desde 2007, é a TV Esporte Interativo, que é uma programação, digamos, de TV fechada, mas em televisão aberta, via parabólica, basicamente, também agora por internet, você tem um acesso muito grande a outros jogos. Então você acompanha, como você acompanha na Globo, na Bandeirantes, nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro, como você acompanha no pay-per-view do pay-per-view, na verdade, o pay-per-view você já paga a TV assinatura, você paga ainda mais pelos espetáculos, Campeonato Nacional, estaduais, Série A, Série B, você tem mais jogos para ver. Acompanhar mesmo, de assistir os jogos,
sempre que dava a partir de 2010, porque até então eu não via muita transmissão. Então eu não tinha muita informação mesmo, era questão de internet, de ver resultado. Mas com o tempo agora, até hoje, por exemplo, tem transmissão, tem bastante. Tá popularizando muito o PSG pelo momento atual, né, também. E agora com o Thiago Silva, com o Maxwell, com o Nenê que tá lá, com o Lucas que vai para lá, então a chance de ter mais transmissões na TV aumenta muito. Para a gente ter acesso aos outros campeonatos, e não só inglês, mas francês, espanhol, italiano, precisava dessa globalização mesmo em redes sociais e na própria TV. Antes era só o campeonato italiano que passava e era muito difícil, era muito caro a TV. Então era mais difícil o acesso. Então a Milan, a Inter e a Juventus eram os times mais populares, até pela essa dificuldade de ter acesso a outros times. Mas aí já com todos os campeonatos sendo transmitidos pela TV paga, então já distribuiu bastante o número de torcedores. Só que torcer sozinho sempre é bem difícil. Então acho que essa coisa das redes sociais foi o principal fator definitivamente para unir. Você pode ter, inclusive, grupos do Facebook, você pode ter, inclusive, um Twitter da torcida, por exemplo, do Chelsea, que já citamos aqui. Agrega muito mais. Eles estão todos juntos dentro desse mesmo grupo, né? E você tem um meio de se encontrar, e você pode até marcar, de repente, para ver um jogo num bar, para ver um jogo na casa de alguém e tal. Você agrega de uma maneira que você tem acesso a jogos, né? E é um grupo que você não teria, evidentemente, você não pode ir a um jogo do Blackburn Rovers ou do Borussia Dortmund na Alemanha. Mas a partir da rede social você pode juntar 17 pessoas que gostam do Blackburn Rovers. E aí você cria uma torcida organizada via Twitter, via Facebook, você cria um agrupamento, um grupo que se une. E eu também costumo ir no O'Malley's, né, que é um pub que eles são famosos por transmitirem jogos. E sempre que o jogo do Liverpool normalmente é de manhã, e eles abrem lá para as 11, meio-dia. Então a partir desse horário, quando tem jogo do Liverpool esse horário, eu sempre estou lá também, vai um monte de gente. E eu acho que esse é um lugar legal também para esse negócio da difusão do futebol europeu. Lá é um lugar sensacional, assim, que você conhece pessoas que vão lá também para assistir o jogo, então lá é bem legal também. Outro fator de atração do futebol europeu para o brasileiro foi a Liga dos Campeões da Europa, o principal campeonato interclubes do mundo, com transmissão em TV aberta. A competição, além da qualidade do produto e de atrair os fanáticos por clubes europeus, chama a atenção do apaixonado por um time do Brasil ao interferir diretamente em sua rotina de torcedor. Eu acho que os campeonatos nacionais foram mais importantes para difundir o futebol internacional no Brasil do que a Liga dos Campeões. Aí chega um ponto em que a Liga dos Campeões é a grande coqueluche, né? Então você passa a acompanhar a Liga dos Campeões mais do que os campeonatos nacionais, porque ela é o grande torneio. Por exemplo, um Juventus e Milan é por si só um grande jogo, seja no Campeonato Italiano, na Copa da Itália, ou na Supercopa Europeia, na Liga dos Campeões. Agora, um Braga e Panathinaikos tem que ter o... Tendo dá um outro ganho. Mesmo um Barcelona e bate Borisov, no hino você já ganha, né? Então assim, a Liga dos Campeões é literalmente um espetáculo que vai além do futebol. A Champions está num patamar que ela rivaliza com a Copa do Mundo. Acho que ela é mais importante do que a Euro para os torcedores da Europa, porque tem esse amor pelo clube que é maior do que o amor pela seleção, mas sempre existe essa coisa da Copa do Mundo ainda de causar muita comoção. Mas a Champions, acho que em relação à importância dela, acho que ela vai direto ao encontro da Copa do Mundo. Acho que ela já é muito superior em termos de interesse a todos os outros campeonatos. Que esse foi o jogo mais espetacular. Eu converso muito com amigos meus, eles falam também, até eles que não são torcedores do Liverpool, tem aquele jogo como um dos mais
fantásticos que eles já assistiram em todos os tempos, né? Porque, e pra mim, que sou torcedor do Liverpool, imagina, mais ainda. Eu já tava, quase que desacreditado no intervalo. Eu tava com um amigo meu em casa que era torcedor do Milan, aguentei ele me enchendo o saco o primeiro tempo inteiro, o intervalo, e são coisas que o Liverpool faz que é coisa de Liverpool mesmo. Para ganhar título nunca é fácil. Eu fico mais triste quando perde numa quartas ou numa semifinal de Champions League do que perder aquela final do Mundial. É uma intersecção legal. Em ganhando, por exemplo, para o público brasileiro, um clube nacional, a Libertadores, você já passa a prestar ainda mais atenção na Liga dos Campeões, né? E no caso, por exemplo, do Chelsea, né? Agora até dezembro, até o final provável contra o Corinthians, os olhos do torcedor corintiano, claro, vão estar vendo o Campeonato Inglês. Ele vai acompanhar os jogos do Chelsea como ele acompanha os jogos do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, até para zicar o adversário, torcer para o cara quebrar a perna, que é coisa do futebol, né? Então, cria também uma interdependência muito interessante, que também aumenta, né, a audiência e o interesse pelos clubes e pelos campeonatos na Europa. Ele teve essa tranquilidade nesse momento para, na jogada de novo, de profundidade, de velocidade, o Luis Suárez deixar o Sterling para fazer o primeiro gol dele na temporada. A verdadeira mania em que se transformaram os campeonatos da Europa no Brasil já começa a refletir na paixão do torcedor. Alguns passam a se dedicar quase que exclusivamente ao acompanhamento de um clube do velho continente, deixando o time brasileiro preferido em um segundo plano ou até mesmo abandonando. Mas antes o time com o Henry, com o Beckham, com o Pirre, o Vieira, então era um time bem legal. E aí daí começou a predileção pelo Arsenal. Eu tinha outro time nacional aqui, mas aí depois de algum tempo acompanhando o Arsenal, dedicando a torcida do Arsenal no Brasil, acabou que eu deixei de lado totalmente o time que eu segui aqui. E aí agora só torço pelo Arsenal. Sempre fui torcedor fanático, eu sou palmeirense, então assim, acompanhei muito Palmeiras, sou torcedor assim fanático pelo Palmeiras. Depois que o Liverpool apareceu, eu não sei explicar direito, eu desenvolvi uma paixão maior ainda pelo Liverpool do que a que eu tenho pelo Palmeiras. Eu não deixo de ser palmeirense aqui, assisto todos os jogos, acompanho, não me sinto menos palmeirense, não gosto menos do clube brasileiro, mas eu divido essa paixão com o Liverpool, né? Até eu dou um pouco mais de atenção até pelo Liverpool, até engraçado isso, mas eu não deixo de ter time aqui no Brasil também. Sou palmeirense e torço pro Liverpool, eu acho que não tem nada de errado com isso. E as futuras gerações de torcedores brasileiros? Será que é uma tendência que escolham um time europeu para torcer e se dedicar? Eu acho que é possível que a pessoa tenha dois times até. Tipo, tem muito jovem hoje que, sei lá, é Barcelona, Real Madrid, Chelsea, sei lá o que, sabe? Mas sempre tem um time no Brasil, acho que porque o futebol aqui é muito forte e sempre vai ser, sabe? Lá é uma grife, acho que o futebol europeu, pra gente aqui no geral, acho que é mais uma grife torcer para um time europeu. Acho que são poucas as pessoas que realmente torcem, sabe? Que realmente acompanham, que levam a sério, que não tá torcendo para um certo time só por causa de um jogador, que o jogador sai, você para de torcer pro time, não é bem assim. Eu acho que é muito capaz que no futuro a gente tem aqui no Brasil muitos torcedores de times europeus. Eu acho que isso é uma tendência até pelo fato de os campeonatos europeus serem muito mais atrativos do que o campeonato brasileiro, por exemplo. Agora, do futebol europeu, como é um jogo flui melhor, é um produto melhor acabado para atender o público. Então, por causa disso, por ser um futebol mais atrativo de se assistir, com certeza, com o acesso que as pessoas estão tendo mais também, eu acho que vai ser inevitável elas gostarem mais, se identificarem mais e, por que não, terem um time lá e acabar superando a paixão que elas têm pelo time do Brasil. Acho que ainda não, porque a gente não chegou nesse ponto ainda.
Mas já tem gente que eu conheço que mora em Manaus, por exemplo, e torce pro Chelsea. Torce só pro Chelsea. Pita o árbitro. Final de jogo, vitória magra do Liverpool, 1-0. Sterling aos 29 minutos do primeiro tempo. Esse aí, ó, fez o gol que deu a vitória, a segunda no campeonato para o Liverpool. Sobe então para a 11ª posição, agora ganha 3 colocações. Rejuvenesce o Liverpool, mas ele precisa de força e maturidade para subir na tabela, fazer a campanha mais digna do que foi no ano passado. A pior classificação desde o acesso em 62. Vou embora, hein? Tchau, hein?